Pois muito bem, Dani, né? Vou tentar resumir o resumo do resumo aqui. Abra comigo a Bíblia em Lucas capítulo 22. Você está com as minhas imagens aí? Beleza. Lucas 22. Nós vamos ler a partir do verso, deixa eu procurar aqui também, para me sincronizar certinho aqui. Amém? Eu não vou conseguir dar tempo de falar todos os passos. O Pedro vai ter que encurtar os passos dele aqui, porque a Cru andou bastante aqui, então o Pedro vai ter que andar menos hoje aqui. Lucas 22, do 31 ao 34. Lucas 22, 31 a 34. Antes da gente lermos aí, Pedro, ele era intenso, diga assim, intenso, em todas as áreas. Por exemplo, na transfiguração, Jesus subiu, e ele estava lá, com Pedro, Tiago e João, e ele ficou tão maravilhado com aquela experiência lá em cima, ele falou: Senhor, nós vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para Moisés, uma para Elias e para o Senhor, nós vamos morar aqui em cima, porque a glória de Deus está aqui. Então ele estava disposto já a morar lá no monte da transfiguração, né? Ele, de todos aqueles discípulos, é o único, é o Senhor que está aí, assim, se o Senhor pedir, eu vou andar sobre as águas. Então vem, Pedro. Ele desceu, dos 12, ele foi o único que teve coragem, que ele desceu e andou. Só que o problema é que ele deixou de olhar para Jesus, e ele reparou a força do vento, o barulho, olhou a circunstância, ele afundou, né? Por exemplo, lá em Mateus 16, quando teve, ele falou assim: o que diz os homens ser o filho do homem? E ele dos 12 é aquele que encarou e falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus falou: uau! Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Uau, meu Pai que está no céu, né? Por exemplo, uma outra parte que eu coloquei aqui, lá no Getsêmani, estavam os 3, Pedro, Tiago e João. Na casa de Jairo, lá para orar pela Tabita, lá, Pedro, Tiago e João, está lá em Marcos 5, 37. Então, não é que Jesus fazia acepção de discípulos, mas tinha algumas pessoas que ele tinha afinidade. Olha para o seu irmão e fala: afinidade não é acepção. Não é acepção, é afinidade. Só que Pedro é assim, a pessoa que é muito intensa, ela é intensa sim para as coisas boas, mas ela é intensa também para pisar na bola. Eu gostei muito que o Luciano, nós tivemos numa ministração com o Luciano Subirá, com o Luciano Planilá ali em Tupéva. Ele falou assim, que quando ele chegar no céu, ele quer perguntar para Jesus, fala: Jesus, conta para mim as gafes que o Pedro deu, né, as mancadas que ele deu, né, que a Bíblia não relata, né, porque ele deve ter dado muita gafe, né? Deve ter dado muita questão. E agora aqui em Lucas 22, presta atenção, Jesus estava para ser preso. Então, aquele cara que ele andou com ele 3 anos e meio, que era intenso, aquele rapaz que falou assim: olha, eu já pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas se o senhor está mandando eu jogar aqui a rede, eu vou jogar. Está lá em Lucas 5, verso 5. Ele falou: sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. Então agora Jesus está dando um alerta para ele, né? 5:31, pode projetar para nós, por favor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Pode continuar, Dani. Mas eu orei por ti, presta atenção, não para que você escape da peneira, mas eu orei, por isso que você precisa compreender, eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, espera aí, ele não era convertido? E tu, quando te confirma ou fortalece os seus irmãos de acordo com a
versão, o 33. Disse-lhe ele: Senhor, eu sou o cara que olha, que ora. Sabe a música do Roberto Carlos e do J. Neto? O Roberto Carlos canta Eu Sou o Cara, e o J. Neto canta O Cara Sou Eu. É parecido os dois, sabe? Né? Ele falou: Senhor, eu estou pronto. Eu estou para ir contigo. Para onde? Para a prisão e para a morte. Eu estou pronto. 34. Mas ele disse: eu digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negue, que me conhece. Né? Pois muito bem, põe a figura 1 aí. Figura 1. Está aí, ó. Dá para ver aí? Pedro. Acho que Jesus deve ser o de branco, né? Pedro, ó, Pedro. O diabo vai te peneirar, Pedro. Gente, deixa a foto aí. Quando a gente faz curau pro arraial, a gente primeiro corta. É um trabalho artesanal. Todo mundo, quando você for comer pamonha, tudo, é assim. Você tem que descascar o milho, você tem que tirar cabelo. Se ficar algum cabelo lá, é normal, porque o milho não é careca, ele tem cabelo, né? E a gente tritura o milho certinho, né? E aí depois nós precisamos passar na peneira. Passa na peneira, né? Lá no Nordeste, eu lembro que o pessoal do Rio Grande do Norte e Paraíba falava assim, pastor, lá as nossas pamonhas tem que ter a palha. Mas aqui, os paulistas, os mineiros, passa na peneira. O que Jesus estava falando assim, falou: Pedro, ó, o diabo vai peneirar vocês. Vai passar vocês na peneira. Ó, eu orei por você para você não desviar. Mas você vai passar. Pergunta para o seu irmão: por que não livrou da peneira? Poderia livrar da peneira. Assim como poderia livrar o espinho da carne de Paulo, não é, pastor Vilela? Poderia. Irmãos, preste bastante atenção. Tem muitas coisas que Deus faz e tem muitas coisas que Deus ajuda nós. Jesus, lógico, talvez na onisciência dele, ele falava: Pedro vai passar por uma dificuldade, Pedro vai passar por uma crise, mas ele está firme, porque ele é forte, ele tem um temperamento forte, ele é intenso aqui, ele vai ser intenso lá. Mas Jesus, talvez, naquele momento, ele não calculava, né? E aí entra uma questão do problema da autoconfiança demasiada em si mesmo, porque naquele momento ele ia passar por uma batalha espiritual, e ele não estava preparado. A questão, meu irmão, eu sei que a autoconfiança, ela é uma virtude. A autoconfiança, eu até anotei aqui, né? É quando você tem habilidade, é quando você está habilitado para alguma coisa. Mas a grande questão é que, nesse momento, a confiança não era em si, a confiança precisava ser em Deus. Amém? Pois muito bem, um pouquinho para frente, Lucas 22, 39, Dani, vamos lá. Aí Jesus foi para o Getsemane, tá? Verso 40, Lucas 22, 40, né? Vamos ver o que aconteceu aqui? Então, primeiro ponto, e quando chegou naquele lugar, Pedro, Tiago e João estavam lá. Ó, Jesus já tinha conversado com ele ali atrás, falou assim: olha, o diabo está querendo pegar vocês. Aqui ele falou assim: ora para que vocês não entrem em tentação. Continua, Dani, por favor. E a partir dele, ele se apartou dele cerca de 1 tiro de pedra, que é uma medida dos judeus, e pondo de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor transformou em gotas de sangue até o chão.
e levantando em oração, foi ter com os seus discípulos, e achou eles. Presta atenção. Tem hora de orar e tem hora de dormir. Tem hora de dormir e tem hora de orar. Esse momento, que o segundo passo errado dele, ele deixou de orar no momento importante. Sabe o que acontece? Tem momento que talvez você vai enfrentar uma batalha, uma luta espiritual. Meu irmão, não é tirar férias das coisas do Senhor. É buscar, é orar. Amém? Principalmente se Jesus avisou, falou, o inimigo vai cirandar você, e aí é hora de orar, e os outros evangelhos, que Jesus fala assim, gente, ora comigo. Marcos e Lucas falam que Jesus foi 3 vezes lá, e 3 vezes achou os caboclos dormindo, e o líder lá, suando gota de sangue, numa decisão importante para tomar, né? Põe a foto aí dos meninos aí, Jesus lá. Ah lá, Quem que é esse que está assim, pai? Quem que é esse? Quem é aqueles 3 que estão lá no fundo lá? Pedro, Tiago e João. Se olhar assim, talvez ali atrás daquelas árvores, o capiroto está por ali também, né? Colocando sono nos discípulos, né? E Jesus ali naquela batalha espiritual, o anjo confortando ele, e ali, no meio daquelas árvores, quem sabe o inimigo por ali rodeando. Agora, preste atenção, meu irmão, pode deixar aí, Dani, né? Preste atenção, tem vezes que é para você descansar. Às vezes é para você descansar. E o que acontece? A gente não descansa. Muitas vezes você não consegue tirar da tomada. Não estou despregando o que ela falou no começo. Mas tem muitas vezes que você precisa tirar da tomada. Senão você não dorme. Senão você fica doente. Amém? Então fala para o seu irmão, tem a hora de orar. E tem a hora que você precisa se desligar. Amém? Tem hora que você precisa se desligar. Você precisa desligar celular, desligar tudo, né? Tem uma função no celular que tem um aviãozinho. Se você quiser pôr ela, tudo bem. Não vou pôr não, porque às vezes... Aí tem uma outra função que eu descobri que é chamada assim, não perturbe. Tem uma funçãozinha lá. Ele funciona, mas você não quer ser perturbado. Principalmente os call centers, né? Então, você pode, né, hoje, mas ele aceita chamar você pelo zap, né? Se colocar o avião, você está... É que você desligou mesmo. Mas assim, meu irmão, tem momento, presta atenção, líder, tem momento que você precisa orar, você está na batalha, tudo, mas tem momento que você precisa dar um stop. Até quartel, como é que você chama aquele plantão? Como é que você chama lá? Plantão. Quantas horas de plantão? 12 ou 8? 24? Como é que chama aquele negócio que chega lá na guarda, ela tem que falar? Passar de serviço? Não, mas antes, Marcos, você falar para mim. Quem vem aí? Como é que chama aquele negócio lá mesmo? Alto lá! Tinha que se identificar. E se 3 vezes, primeiro tiro era para cima ou era para baixo? Primeiro um tiro para baixo, depois para cima, depois é nele. Alto lá, quem vem lá? O que eu estou dizendo é que até quem está tirando guarda lá, ele tem um momento de ficar de guarda, mas depois ele tem um momento de descansar. E é isso, né, que vocês vão fazer, né? Dia 5, né? Vão descansar, vai tirar, né? Vai descansar, vai tirar um momento. Então, gente, ele deixou, né? E só que Jesus falou, olha, presta atenção, Pedro, né? E aí, Lucas 22, 54. Quando o cara não ora mais, o cara não ouve mais a palavra de Deus, não ouve mais a instrução de Jesus, ele cai no terceiro ponto. Então, prendendo Jesus, levaram, colocaram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de...
Coloca o Pedrão de longe aí, né? Tem uma foto que o Pedro está olhando de longe, assim, né? Assim com quem não quer nada. Olha lá, ó. Sabe o que acontece esse aqui? É quando é assim, quando eu fico mais longe de Jesus, eu fico mais perto do diabo. Concorda comigo, não? Hã? Ah, não, eu achava que tinha o campo neutro. Eu até falei na célula ontem, né? Foi para vocês que eu falei? Que aquele cara que estava em cima do muro, né? Que de um lado estavam os anjos, que eu já contei aqui, e do outro lado estavam os demônios. E o cara estava do lado de lá, os anjos, desce, desce, desce. Tinha anjo, querubim, serafim, seres viventes, lá, desce. E o cara olhava para o outro lado, tinha o demônio, o capiroto, o Zé do Garfo, o mochila de criança, tinha tudo aquilo ali. E os outros, desce, desce. Ele, vocês não vão falar nada? Falou, não, o muro é nosso, já está do nosso lado já. Infelizmente, quando a pessoa acha que tem um campo neutro, ele escolheu o lado dele, porque Jesus disse assim, que quem não ajunta, espalha. Não tem jeito. Então, quando Pedro estava longe, seguindo Jesus de longe, agora ele estava ali mais perto do outro. Ele estava mais perto, e logicamente que o outro começou a agir na vida dele. E aí o Pedro, aí ele foi lá perto da casa do sumo sacerdote. Ele foi lá, vou correr. Põe aquela foto que ele está, assim, sentado no foguinho lá. Vamos achar aqui, né, onde a gente está, sentado no foguinho. Lucas 22, 55, vamos ver aqui. Lucas 22, 55. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro com ele. E aí veio uma certa criada, 56, vendo estar assentado ao fogo, colocou os olhos nesse e disse assim, esse aqui estava com ele, esse aqui é da igreja do pastor Vilela. Esse aqui é da igreja do pastor Vilela. O que ele falou? O outro versículo. Porém, ele falou, não, mulher, você está louca, eu nem conheço o pastor Vilela. Você não conhece o pastor Vilela? Não. E o Mailop? Também não. Mas você parece com ele, você tem um jeitão da madeira? Não. Você gosta de perdoar todo mundo? Não. Nananina, não. Né? Primeira vez, 58. E o foguinho estava lá, né? Talvez bebendo um corotinho, né? Fumando, fala o nome de um cigarrinho ruinzinho aí. Eu estou meio desatualizado. Um picadão, né? Fazendo um cigarrinho de palha, um picadão, né? Lambendo lá. E pouco depois veio um criado, falou assim, você é deles. Mas Pedro falou assim, homem, você está louco? Não sou não. Sou não. E depois? E passaram quase 1 hora. E o outro afirmava, dizendo, também, esse que está aí na rodinha dos escarnecedores, verdadeiramente estava com ele, pois ele também é galileu. O que ele falou? O verso 60, ou continuação. E Pedro diz, homem, não sei o que dizes. E quando ele estava a falar, cantou o galo. Preste bastante atenção. Eu vou ler numa outra versão. E pouco tempo depois, estava ali, chegou Pedro, certamente você é um deles, porque o seu falar te denuncia. É Galileu. E aí ele começou a se amaldiçoar e jurar. Não conheço esse homem. E o galo canta. No original fala que Pedro xingou Jesus. Amaldiçoou. E aí põe o primeiro galo. Não aquele galo cantor, o galo normal. O galo normal. Tem 2 galos lá. Esse é o galo.
Está até bonito, né? O que está escrito aí, gente? Me ajuda que eu não enxergo lá. Pedro. Gente, fala para o seu irmão, o galo canta toda noite. O galo canta. E o Pedro falou para ele assim, o galo vai cantar. Que hora que o galo começa a cantar? 2 horas. Mas 2 horas é da primeira cantada. 2, 3 horas. E aí, você viu que o ar falou, Pedro, 3 vezes você vai me negar. É profecia? Não, é um alerta. E o galo cantou. Aquela música que falava, o galo cantou às 7 da manhã. Não, o galo canta 2 horas da manhã, gente. Madrugada o galo cantou. E aí aconteceu um fato, antes da gente ver o outro galo, né? Diz aí o texto, e o verso 61, esse é o versículo que eu acho mais triste e importante da Bíblia, 61. E virando-se o Senhor, quando o galo cantou, até aí Jesus estava olhando para o sumo sacerdote, e o Pedro estava olhando para os amigos dele, negando. E aí, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e o olhar de Pedro olhou para Jesus, e o Pedro lembrou o que ele tinha dito, antes que o galo hoje cante, você vai me negar 3 vezes, verso 62, e saindo Pedro para fora, chorou. Fala para o seu irmão, o choro é salgado ou é amargo? Salgado é quando você chora de tristeza. Choro amargo é quando você está colocando a sua amargura para fora. Amém? Coloca aquela foto que está lá o Pedro no meio do foguinho, Jesus lá e o galo ali, está todo mundo ali. E eu achei essa foto legal, né? Não é essa não. É uma que está o Pedro, está o galo, está Jesus, está todo mundo ali. Está aí? Não. Não está aí não? Mas bota o galo aí. Bota o galo aí. O que está escrito aí? Algumas pessoas já negou a Cristo tantas vezes que o galo já virou compositor. Pergunta para o seu irmão, ele não está falando de você não, né? Não é só aquela... Eu estava vendo, eu gosto de ficar... Gente, tem algumas coisas que eu gosto de ver no Instagram, eu gosto de ver galo. Né? E eu estava vendo um galo cantar, mas ele cantou tanto que ele caiu de unção. Ele começou a cantar, caiu assim. Ele perdeu o fôlego. Ele perdeu o fôlego. A minha mãe dizia que tinha o tal de galo musgo. Que ele cantava assim, que batia até o bico no chão. Um bico assim. Mas, gente, tudo que aconteceu com Pedro foi avisado. E quais são os passos que eu vou só... O louvor pode vir já. Né? Não posso. Primeiro, é autoconfiança em si mesmo. Isso. Depois, deixa de orar no momento importante de batalha espiritual. Terceiro, começa a seguir o Jesus de longe. É assim, a pessoa que quer seguir Jesus de longe, ela não quer compromisso. Ela não quer compromisso. Ela quer o Jesus, tudo, mas ela não quer compromisso. E aí o que acontece? Quarto, ele decide agora sentar com os ímpios. E aí ele nega. E aí se cumpriu aquilo que Jesus falou. O diabo vai peneirar você. O diabo vai te peneirar. E peneirou. Quando Jesus ressuscitou, que ele apareceu para as irmãs, ele falou, avisa eles que eu vou para Galiléia, e avisa Pedro, viu? Eu ia falar de Judas. Mas eu falei, não, mas o Judas não teve conserto.
né? É melhor falar de Pedro, porque Pedro pelo menos tem conserto. Amém? Porque a diferença de Judas, por que Judas devolveu a moeda, as 30 moedas, eu ia explicar o significado das 30 moedas, e devolveu lá, porque ali foi um choro de remorso. O choro de Pedro foi um choro de arrependimento. O remorso mata, o arrependimento muda. Amém? Diga amém. Diga assim, o remorso é um sentimento de consciência pesada. O arrependimento é um sentimento que feriu Deus e a pessoa quer voltar. Por isso que Jesus fala, arrependei-vos. E lá no final de João, Jesus foi lá, preparou um pintado na brasa. Aproveita que até setembro, depois não pode pescar mais pintado no Brasil, viu? Tem uma lei nova aí que está surgindo. Quem gosta de peixe? Peixe sem osso, que não é amargo, não tem gosto de barro. Todo mundo, só eu. Um dos melhores peixes é o pintado. Então, a partir de setembro não pode pescar mais. Então, aproveita agora. Jesus preparou uma churrasqueira, um pintado na brasa. Falou, gente, traz alguma coisa aí. Falou, não pegou nada. Falou, não, joga a rede. Jogou. E aí o Pedro estava quase pelado, pulou na água, né? Sempre que eu falei que ele era intenso, né? Quando é para se vestir bem, ele se veste bem. Quando ele é para andar mal vestido, ele se veste mal vestido. Parece eu, assim, sabe, né? É verdade, quando a pessoa é muito de um jeito, é muito de outro jeito, né? Então é assim. Então Pedro já estava quase nu, diz a Bíblia, ele se jogou na água, falou assim, olha, é só ele que fala desse jeito. Ele veio aí, tinha 11 ali, ou 7 ou 8, mas Jesus teve uma DR com ele. Vem cá, Pedro, vamos conversar, porque a gente se viu lá naquele dia na casa do sumo sacerdote, eu te avisei. E aí deu aquela missão para ele. Amém? Por que eu estou dizendo para vocês? Porque mesmo que você tenha negado o Senhor, você tenha dado alguns passos errados na sua vida, né? Fique em pé, por favor, o nosso horário já esgotou. Talvez você deu alguns passos errados na vida. Talvez você acertou em algumas áreas, mas quem sabe você errou em algumas áreas. E aí, não é você desistir. Sabe por quê? Porque Jesus traz você de volta ao propósito, se você quiser. Amém? Porque Jesus falou, Pedro, você me ama. Jesus, mas eu neguei o Senhor. Eu não acreditei no Senhor, né, Jé? Eu fiquei lá com os ímpios, eu xinguei, eu neguei, eu fiquei de longe, era para orar, eu fui dormir, eu não cobri o Senhor na oração como Arão e Ur, que deveria cobrir o Senhor naquele dia, eu fiz tudo errado. Pedro, mas você me ama? Eu amo, então você vai cuidar das minhas ovelhas. E aí ele pergunta de novo, Senhor, mas é eu, Senhor, né? É eu. Pedro, apacenta as ovelhas. Senhor, Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Porque uma das coisas que Pedro não perdeu foi o amor. O diabo pode roubar tudo de você. Pode roubar o teu ministério. Lógico, a permissão de Deus. Pode roubar, tirar você do propósito. Pode fazer tantas coisas erradas. Ele só não consegue tirar o amor de Deus do seu coração. Porque Romanos 5, versículo 5 diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Pedro perdeu muitas coisas, ele só não perdeu o amor. E lá em Pentecoste estava o Pedrão agora lá. Sou o cara. Pregando para 3.000 pessoas. Fala assim pro irmão que está aí mais ou menos. Fala assim, é vocês, cara. Ó. Você vai pregar para uma multidão ainda.
Você vai pregar para uma multidão ainda, em nome de Jesus. Você vai pregar, Deus vai te levantar você de novo, ao propósito. Aplauda o Senhor, aleluia. Vai te levar você de novo ao propósito. Hoje, quando eu lembro de Pedro, eu vejo ele pregando no dia de Pentecoste. Hoje, quando vejo Pedro, eu vejo ele fazendo a primeira célula na casa de uma pessoa que não era judeu, a casa de Cornélio. Eu vejo Pedro hoje ressuscitando uma costureira que morreu. É a Dorcas, né? Eu olhei para duas costureiras que tem aqui. Não é vocês não, irmão. Tem duas aqui, ó. É uma terceira. Pedro foi lá, orou, e ele fez exatamente o que Jesus fez na casa de Jairo. Tirou todo mundo. Fica só você, o Pedro, o Tiago e o João. Lá na casa de Dorcas foi a mesma coisinha. Ele aprendeu. O apóstolo Eurípides dizia assim: quando você não aprende, Deus te ensina. Ele estava lá na casa da costureira, tinha muita gente, fez sair todo mundo lá e orou por ela lá. Às vezes Deus permite que você passe uma fase ruim para você aprender a você não errar mais. Às vezes Deus permite que você dê alguns passos, talvez errado, para você aprender e você voltar ao propósito e não sair mais. Diz a história que quando ele foi ser morto, que ele foi ser crucificado, alguém chegou para ele e falou assim: Pedro, chegou a sua hora, a cruz te espera. Porque lá em João 21 mostra lá, e esse aí, que te importa, né? Ele estava falando da morte. Diz a tradição que quando foi levar ele para crucificar, André foi crucificado no Monte X. Por isso que aquela placa de trânsito, cadê o Célio? Aquela placa Santo André, é porque o discípulo André foi crucificado em X. A cruz de Santo André. Quando foram crucificar o Pedro, ele falou: pode me crucificar, mas me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Amém? Tem coisas ruins que Deus permite, nos ensina. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Louvamos o teu nome, Pai. Meu Deus, louvamos o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado nesta noite pela tua palavra. Obrigado pela presença, Pai. Cante com fé.